Olá, pessoal. Eu sou Miriam Gugel, sou aluna de Linguística pela UERN. Também sou aluna no curso O Muda na Prática. Essa é uma aula demonstrativa sobre os róticos do português e do inglês. Na aula de hoje discutiremos sobre os róticos do português brasileiro e também trataremos sobre a variedade dos róticos do inglês representado pelo General American. Em primeiro lugar, trataremos sobre o que são os róticos. Os róticos estão associados às diversas realizações relacionadas ao grafema R. O grafema R pode ter várias realizações. Podemos ver no lado direito várias realizações do grafema R no português brasileiro, por exemplo, mar, rato, prato, arara e arranha. No outro lado, nós temos algumas realizações ou uma realização do rótico no inglês, como star, rent, pray, very e merry. No português brasileiro, os róticos são classificados tradicionalmente como R fraco e anterior e R forte ou posterior. O R fraco ou anterior é chamado assim porque utilizamos a ponta da língua ou a parte anterior da língua para a produção das palavras, como por exemplo arara. E o R posterior é chamado assim, ou R forte, porque utilizamos a parte posterior da língua para a produção das palavras como arranha. Já no inglês, os róticos, no caso aqui, nós trataremos sobre a variedade rótica. Os róticos do inglês, na variedade rótica, é caracterizado pela produção do som retroflexo. O som retroflexo é conhecido ou descrito como o som, pelo que Amaral chama de som caipira. Então, seria como se fosse o som de porta, né? O que acontece com a língua seria o recolhimento da língua. Então, seria mais ou menos o som de porta, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos, no português, o contexto fonotático. O que seria isso? Onde o local onde o R se encontra nas palavras, certo? Então, nós temos aqui o contexto fonotático do R no português brasileiro, tá? É muito importante, a gente vai entender por que é importante a gente conhecer isso, tá? Então vamos lá. No português brasileiro, o R ele pode se encontrar em início de palavra, como em rata e riso. Ele pode se encontrar no meio da palavra, em coda medial, como em carta e barco. Ele pode se encontrar também em encontro com som natal, como em breve prato. Também pode se encontrar em posição intervocálica, como em aranha e tesoura, ou em posição intervocálica, como burro e cachorro. Aqui, a diferença é que nesse contexto de burro e cachorro é o chamado dígrafo R, né? O R forte. E, por fim, nós temos aqui a coda absoluta, que é o R em posição final de palavra. No inglês, nós temos os contextos bem parecidos. Primeiro, nós temos aqui o contexto de início de palavra. Como nós vimos no português brasileiro, em início de palavra, o R é pronunciado como R forte, rato, riso. Porém, no inglês, é importante a gente conhecer o contexto fonotático, porque o que acontece aqui, a, 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 em fase inicial de aquisição da linguagem, a gente pode acontecer que a língua 1 pode influenciar a língua 2. Então, é importante a gente conhecer que no inglês, na variedade rótica, a gente deve pronunciar o R como R retroflexo. Então, a pronúncia seria não como red, mas seria como red, ok? Então, vamos lá. O contexto fonotático do inglês aqui seria como red e roof, beleza? Então, é possível encontrar R no inglês também
em final de palavra seguida de consoante. Então, nós teríamos aqui cart e short, beleza? Também é possível encontrar, assim como no português, o R em posição intervocálica, tanto com um R e com RR, beleza? Então, seria zero e sorry, com aquele sonzinho caipira que a gente falou, beleza? Também em posição de coda absoluta ou em posição final, car e for. E por fim, nós temos aqui o encontro consonantal tautosilábico, seria fruit e price. Nós temos ainda não é possível colocar aqui nessa aula agora, mas ainda é possível encontrar um contexto para o R que vai ficar para a próxima aula, beleza? Por hoje é só isso. Eu agradeço sua atenção.